O nosso repórter Fernando Fontana está em Teresópolis e acompanhou a última semana de treinos da seleção brasileira. Conta aí pra gente, Fefon. Gabi, um grande beijo, um grande abraço, Maurício Capella, Bruno Prado, saudade de vocês. Depois da Copa do Mundo estaremos juntos de novo no nosso querido e bom Bola na Rede. Por enquanto eu estou aqui em Teresópolis, eu, o cinegrafista Mauro Barão e também o produtor Cici. Mas a seleção não está não, hein? Já viajou para Goiânia, terça-feira vai enfrentar a seleção do Panamá em amistoso internacional. Antes da viagem, os jogadores tiveram a tarde de folga. Os familiares vieram para cá, eles almoçaram com a família e depois puderam passear um pouquinho aqui na cidade de Teresópolis. Pela manhã, o Felipão fez um coletivo e, olha, fez algumas mudanças na equipe. E 3 jogadores nem viajaram para Goiânia. Dá uma olhada. O último coletivo antes da viagem para Goiânia teve novidades. Hernanes no time titular. Ele substituiu Paulinho, que sentiu um desconforto e ficou fazendo bicicleta. E de longe o volante viu que a substituição não diminuiu em nada a qualidade do time. Com o passar do tempo, com os jogos amistosos, depois na Copa das Confederações, um jogador foi conhecendo o outro. Então isso vai facilitando o trabalho, né? O decorrer do tempo, vai passando os dias, você vai conhecendo o seu companheiro. Então isso vai facilitando, sabe? Até sai um jogador, entra outro, já sabe o que tem que fazer. Aí deu nisso. A equipe principal venceu os reservas por 3-2, com direito a golaço de Neymar e com 2 do lateral esquerdo Marcelo. E quem achou que o resultado fosse agradar o Filipão se enganou. Esse gol do William deixou o comandante irritadíssimo. Aí ele gesticulou adoidado e deixou muito jogador com a orelha inchada. A gente tem recebido algum tipo de cobrança, né? Principalmente para jogadas de contra-ataque, mas são cobranças naturais. O time está começando a fazer um trabalho de coletivo, que é importante o entrosamento, é importante pegar a forma tática de jogar, então é importante a presença do treinador dentro de campo também, cobrando, dando alguns toques. Além da bronca, o chefão resolveu mudar o time. Sacou o Hulk e colocou Bernard na segunda parte do treino. Mas gol que é bom, nada. Já pancada, o William sofreu essa. Ficou caído, mas não preocupa para o amistoso de terça-feira. Se ele está inteiro, outros 3 jogadores nem viajaram para Goiânia. Thiago Silva, Paulinho e Fernandinho ficaram aqui, na Granja Comari, fazendo reforço muscular. Pelo menos a grande estrela vai estar presente. O carinho das crianças nessa cobrança de escanteio deixa claro que Neymar já encantou Teresópolis e vai querer agora encantar a cidade do Cerrado brasileiro. E olha, gente, quem está feliz da vida é o Hernanes, né? Ele que fez aniversário nessa semana aqui em Teresópolis, comemorou com os jogadores, deve mesmo ganhar a vaga de titular neste time. E aí você sabe como que é o Hernanes, né? Aquele cara que luta pelo que quer, que tenta superar qualquer desafio e está feliz da vida, porque desta vez conseguiu. Dá uma olhada. Uma semana para não ser esquecida. Hernanes passou os 29 anos onde mais queria. O aniversário é uma data que o dia em que chegamos, né, no mundo. E dentre as dificuldades da vida, a maior delas foi manter o sonho de vingar numa ingrata profissão. Estava quase com 20 anos, juniores. Era o último ano de juniores, não tinha um contrato profissional ainda, né, com São Paulo. Fiz o contrato profissional, joguei algumas partidas, mas no ano seguinte fui emprestado para o Santo André para jogar a Série B. E depois no Santo André, chegou um momento que eu não estava sendo nem convocado para as partidas de Série B, né? Por algum momento eu pensei, poxa, preciso sair daqui. E depois eu repensei e falei, não, se eu não jogar aqui, eu vou jogar onde? E aí, ali que começou a minha reação. A mesma gana que teve para dar a volta por cima no futebol, o meio-campista da Inter de Milão tem para virar titular deste time de Felipão. E é difícil entrar numa vaga no time titular, porque o time está realmente muito bem encaixado. Mas o nosso objetivo que não estamos jogando é sempre de jogar. Nós queremos jogar e isso é positivo para o grupo. E a insistência é enfim recompensada. As dores sentidas por Paulinho deu ao volante a chance que ele tanto queria. Hernanes treinou entre os titulares e pode começar o jogo de terça contra o Panamá.
E se depender do retrospecto, o Hernanes pode ter esperanças. É que de todos os reservas, ele foi o que mais atuou na era Felipão. Às vezes que eu entrei, eu demonstrei e fiz aquilo que ele desejava que o jogador que joga na função que ele me coloca fizesse. E acredito que ele adquiriu uma confiança e sabe que pode contar comigo. Pelo visto, o presente de aniversário chegou mais cedo do que ele imaginava. E a gente estava falando, né, do Hernanes, de ser sempre aquele jogador que busca o que quer. Essa seleção brasileira tem um grupo com estilos completamente diferentes. Começa pelo cabelo e termina pelo comportamento. Dá uma olhada. De comum, eles têm prestígio, dinheiro e a simplicidade. Poderia ser um grupo de jovens vaidosos, muito bem em inúmeros aspectos da vida, que cada um pensa da sua forma, orgulhosos, tudo, mas não é. É um grupo muito humilde, um grupo que todos pensam da mesma forma, que quer vencer e quer vencer junto. Então, isso me dá muito prazer de viver, porque foi sempre isso que eu almejei para a minha vida. Humildade que vem desde os tempos de infância. A caminhada até a seleção brasileira foi longa. Superar as dificuldades da vida é a maior conquista deste grupo. Com certeza. Nossas histórias, a gente até de vez em quando se reúne, ri bastante. Olha, a história daquele ali, é outra ali. Outro falou, pô, esse aí vendeu um videogame para viajar, fazer teste, pô, que é brincadeira. Então isso é muito importante para nós mesmos. Acho que a gente olha um para o outro ali dentro do vestiário, a gente fala, poxa, olha isso, tu venceu, garotão. Pô, é aquela coisa que ela sobe uma emoção, assim. Então, nos une cada vez mais para trabalharmos juntos e lutarmos até o final. A identificação de uma infância pobre era a chave que precisava para abrir as portas da união. A amizade transbordou e a irmandade tomou conta do grupo. Irmãos de consideração, com histórias parecidas de superação, mas com estilos completamente diferentes. A nova família, formada por Scolari, traz algumas peculiaridades pouco visíveis aos olhos de quem está do outro lado do campo. As lentes reproduzem imagens, mas não conseguem captar a personalidade marcante de um Hernanes. O meia hoje não está entre os 11 titulares, mas tem mais esperança que todos eles. Meu perfil não foge muito do pernambucano, né? Porque o pernambucano é cabra macho, arretado. Não desiste nunca. Para o zagueiro Davi Luiz, a liderança substitui a esperança. Um dos jogadores de confiança do Felipão virou o porta-voz de um grupo consagrado. O que eu tento passar para eles é que eu estou aqui, podem contar como um amigo, como um companheiro, que vai lutar por eles também, dentro e fora do campo. Porque não é demagogia quando falo, tenho imenso prazer em representar nosso país, Brasil, tudo, mas também representar esse grupo. Já o William é o retrato de um consagrado ídolo da bola. Tímido com as palavras, o meia usa a inspiração de um atleta que nunca se envergonhou de mostrar a alegria de jogar futebol. O Ronaldinho Gaúcho, acho que é o meu espelho, assim, né? O que eu sempre vejo vídeos dele, gosto de ver ele jogando, né? Então, fico olhando uns vídeos para aprender algumas jogadas que ele faz, para tentar fazer também. Então, acho que eu costumo pegar algumas coisas do Ronaldinho para mim. Timidez é um sentimento que o lateral Marcelo nunca conheceu. O bom humor exibido contagia os companheiros e rendeu até o título de mais engraçado do elenco. Sempre para zoar alguém ou para tirar onda, ele faz isso com muita criatividade e é sempre muito alegre, né? Sempre muito alegre, sabe dançar, sabe fazer várias coisas. Então, a alegria dele é que faz com que ele seja criativo, né? Porque tem uma mente fértil, né? Assim, rápido para pensar. Então, é isso que faz dele esse cara engraçado. Os jornalistas também sentiram na pele as molecagens de um homem com espírito de menino. É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário?
12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber aqui, ó? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho. Deu ruim lá, hein, velho. Outras características são mais visíveis. Até as câmeras conseguem mostrar que Neymar é o mais habilidoso de todos e que o Bernard virou o sparring do grupo. O pequeno meia apanha que nem gente grande, levou rasteira do Neymar e se deu mal na dividida com Paulinho. Os treinos são assim, são fortes, são contatos. Até vi ontem o Davi comentando. Se não tiver contato, meu irmão, é jogar tênis, né? Então, pô, teve o contato sim, mas tá tudo sob controle, tudo tranquilo. Em meio a tantas diferenças, uma coisa em comum. Ninguém aqui teve o gostinho de ganhar um título mundial. A gente tem que ver o lado bom nisso, que eu tento sempre. Todos com fome de provar do gosto de ser campeão mundial. Então, melhor ainda, se tivesse aqui agora 10 campeões mundiais, não sei se seria da mesma forma. Então, todos estão com muita fome de provar do sabor de levantar a taça no nosso país. Colocar no currículo a inédita conquista não vai deixar todos com os mesmos comportamentos, mas com certeza vai dar a eles o complemento de vida que tanto desejam. É isso aí, Gabi. Vocês conheceram um pouquinho do que foi a semana da seleção brasileira. A gente precisa ir embora porque daqui a pouquinho tem voo para Goiânia. E se eu perder, já viu, né? O pessoal aí vai me cobrar. Tchau, tchau. Fui! Tá certo, Fefão, a gente também aqui tá com saudade de você, tá? Mas fica tranquilo que o Bola tá bem cuidado. Bom, Bruno Prado, vamos falar desse time do Brasil. Tem o Panamá e a Sérvia antes da Copa do Mundo. E o Felipão me pareceu meio bravo com o treino da seleção. Que mudanças ele deve fazer para esse primeiro amistoso? Ele reclamou muito durante o treinamento, né? Todo mundo conseguiu observar isso. Reclamou dos contra-ataques que o time titular cedeu ao time reserva. As mudanças vão ser pela parte física, né? O Thiago Silva, o Paulinho e o Fernandinho fora, entre o Dante na zaga, o Hernanes no meio-campo, que tem uma característica diferente do Paulinho. O Hernanes é um jogador mais de armação, de toque de bola, o Paulinho é mais de chegada à frente, né? Que mostra que ele tem opções diferentes para montar o meio-campo. Mas a seleção não tem como fugir muito do que a gente já conhece, um time de pressão muito forte no início, de marcar lá na frente, aproveita bem o fator casa, depois quando consegue a vantagem, na Copa das Confederações, dos 5 jogos, em 3 fez um gol antes dos 10 minutos, e aí pode jogar mais na velocidade, mais no contra-ataque, mas é um time que quando não consegue esse gol no início, sofre muito para criar jogadas. Não é um time muito de toque de bola, é um time de aceleração, de ritmo forte, e quando não consegue levar para esse ritmo, o time tem muita dificuldade. Bom, Capela, a gente pensa muito nesse time titular do Brasil como aquele da Copa das Confederações, né? Mas 2 perguntas para você. Hulk e Bernard, quem você prefere? E também entre Oscar e Hernanes. Bom, prefiro o Hulk e prefiro o Oscar. O Hulk porque eu acredito que o Hulk faça uma função taticamente na seleção que poucos jogadores que estão hoje com o Felipão fazem. A gente viu isso na final da Copa das Confederações, quando o Hulk praticamente tirou todo o espaço do Jordi Alba, que era um jogador importante para a Espanha, uma saída, uma válvula de jogo por parte do time espanhol. E o Oscar porque o Oscar tem uma cadência diferenciada e é um jogador que tem um arremate de meia distância que também pode ser muito bom dependendo de um time que nós viermos a encarar, como por exemplo a Croácia, que eu imagino que a Croácia no primeiro jogo primeiro vai tentar tirar o nervosismo da seleção brasileira, tirar proveito dessa situação, porque é a estreia do Brasil em casa, e depois por ter características mesmo, é uma seleção que marca muito forte e vai deixar muito pouco espaço. Então o Hulk por essa questão tática e o Oscar por ter esse recurso a mais de arremates de meia distância. Bom, Bruno, a gente nesse próximo amistoso a gente não vai poder ter muita ideia, porque esses desfalques que você citou, o Thiago Silva, por exemplo, que é o capitão, é por problemas físicos ou outras coisas, mas você também vai de Hulk e Oscar como Capela ou você mudaria? Não, eu começaria com esse time mesmo, que é o time da Copa das Confederações. O Hulk, eu trabalhei até em alguns jogos do Zenit no Campeonato Russo, ele faz uma função bem diferente no clube do que na seleção. Inclusive, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Russo, perdeu a artilharia no finalzinho ali pro Dombiá do CSKA, o jogador marfinense. Ele lá é um cara para definir jogada, um cara que joga mais perto do gol. Na seleção, até pelos jogadores que tem, os laterais que sobem muito, o Neymar, que o Felipão gosta de deixar livre, o Oscar, que também é um jogador leve, o Hulk, ele fecha mais o lado do campo, né? E
pode ser dos dois lados, né? Dependendo do lateral adversário, da força do adversário em cada lado. Então ele é um jogador importante para dar liberdade para os outros e também tecnicamente é muito bom. E o Oscar é um cara de movimentação, ele não está conseguindo manter o mesmo ritmo o tempo inteiro, ele cai durante o jogo, né? E aí o Felipão tem outras opções, como reforçar o meio com o Hernanes ou Ramírez, ou até o William, que é uma opção que ele ganhou nessa reta final, mas para iniciar são esses jogadores mesmos que garantiram vaga dentro de campo. Agora só uma perguntinha, Capela, vale a pena colocar Neymar, por exemplo, para jogar esses amistosos? Teve um italiano e um mexicano que já quebraram a tibia e estão fora da Copa. Não pode correr esse risco, assim, não dá para ser um pouquinho mais cauteloso? Alguém mal intencionado fala, vamos pegar esse cara. Da Itália teve o Montolivo e do mexicano o Luiz, né? Eu, sinceramente, essa questão de amistosos me chama muito a atenção, né? Alguns jogadores, o que o Neymar pode mostrar mais em termos de amistosos para o Luiz Felipe Scolari, ou mesmo em termos de ritmo de jogo para o restante da equipe, ou entrosamento? Eu tenho um pouco de ressalva em relação a esse tipo de amistoso, está muito próximo à Copa do Mundo, e os jogadores na Europa são muito exigidos, eles chegam ao limite, né? A temporada europeia é muito desgastante. A gente observa isso, alguns atletas, por exemplo, como o Diego Costa, o atacante brasileiro que atua na seleção espanhola, ele está com dificuldades, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o Luis Soares, mas o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele está extenuado fisicamente, ele nem treinou ainda com a seleção de Portugal. Mas acho que ele tem físico, hein? Imagino que tenha. Então, essa questão em relação à seleção brasileira e seus amistosos chama um pouco a atenção. Eu não arriscaria, não. Usaria mais jogadores que o Filipão entendesse que não fossem titulares para ir observar e tirar algumas outras conclusões.